Vamos abrir a nossa Bíblia em Filipenses 4:8. Eu quero falar hoje sobre proteger a nossa mente. Protegendo a nossa mente. Tem aqui no telão, se você não tem a sua Bíblia aí, na versão NAA, diz assim: finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o pensamento de vocês. Amém. Você pode se assentar. Pastor Mike Murdock, ele diz que aquilo que acontece na nossa mente, acontece no nosso mundo. Aquilo que permeia os nossos pensamentos é aquilo que vai se realizar na nossa vida. Por isso nós precisamos proteger muito bem os nossos pensamentos, a nossa mente. E o texto aqui está falando: seja isso que ocupe o pensamento de vocês. Pensamento aqui, nós poderíamos ampliar um pouco o nosso conhecimento sobre pensamento. Poderíamos dizer que é recontar, contar, computar, calcular e conferir. Então, isso é o que está acontecendo na nossa mente. Quando os pensamentos estão transitando na nossa mente, nós estamos contando a nós mesmos, ou recontando uma história, ou criando uma história. Isto é que são os nossos pensamentos. Computar aqui é no sentido de processamento de dados. Então, os dados que vão sendo processados na nossa mente, os cálculos que nós vamos fazendo, aquilo que nós vamos conferindo, e a Bíblia diz que nós devemos conferir as coisas espirituais com espirituais. Então, é este processo que acontece na nossa mente, os pensamentos, eles precisam estar protegidos, para que a gente possa ter êxito. Uma outra coisa, irmãos, que nós temos nos preocupado muito, é que na atualidade, o que tem prevalecido em muitas igrejas, e infelizmente até igrejas tradicionais, que há pouco tempo eram igrejas boas, fiéis a Deus e à palavra do Senhor e aos princípios bíblicos, que têm aberto mão da verdadeira graça para pregarem a hipergraça. Então você vem à igreja, você aceita Jesus, você entrega a sua vida a Jesus e continua vivendo do mesmo jeito, e continua nas mesmas práticas, e continua frequentando os mesmos ambientes, e assim vai levando a vida. O cristão verdadeiro, ele se encontra com Cristo e tem uma transformação na sua vida. Tem uma transformação no seu pensamento, no modo de ver a vida, no modo de refletir sobre a vida, no modo de agir consigo mesmo, com os demais, em sociedade. E o cristão verdadeiro, se ele quiser andar em vitória, ele precisa seguir as instruções bíblicas, e nesta noite nós vamos entender que também precisa proteger a sua mente. Infelizmente, existem muitas pessoas, e até mesmo dentro da igreja, pessoas que pensam que não tem problema fazer isto ou fazer aquilo outro, praticar isto ou aquilo outro, frequentar certos ambientes, ter certo tipo de conversas, e depois a vida não vai, não desenvolve, não deslancha, as coisas não acontecem, porque a palavra do Senhor, ela é rica em detalhes, em qualquer coisa. Eu sempre me lembro da história de Noé. Deus poderia ter chegado para Noé e falado assim: Noé, constrói um grande barco, entra para você se livrar da chuva. Deus deu cada detalhe, deu o tipo de madeira, como ele deveria cortar a madeira, como ele deveria construir, a largura,
a altura, a profundidade, tudo detalhado. Quando Moisés foi construir o tabernáculo, Deus falou assim: faz aí uma tenda e coloca as coisas lá dentro. Não, era tudo de maneira minuciosa, estabelecida pelo próprio Deus. Então, se nós quisermos ser crentes vitoriosos, nós devemos entender que devemos estar dentro dos padrões bíblicos. Então, proteger os pensamentos, aonde é que acontecem os pensamentos? Na nossa mente. E eu quero aqui compartilhar com os irmãos que a mente, ela pode estar em diferentes condições ou estágios, ou ela pode chegar a certas condições e certos estágios. E nós vamos ver e nos preocupar com isto. E cuidar com muito carinho, com muito zelo da nossa mente, para que ela permaneça sempre iluminada pelo Santo Espírito de Deus e possamos caminhar de vitória em vitória. Ainda esta semana, esses dias, não sei se ontem ou hoje, eu não lembro, apareceu para mim um videozinho desses curtos que estão na moda, um pastor dizendo: essas igrejas que pregam que o crente vai andar de vitória em vitória, é mentira. Eu falei: eu não sei que Bíblia que ele está pregando, que Deus que ele está pregando. Mas o Deus que nós servimos, o Deus da Bíblia, diz que nós somos vitoriosos e vamos ser vitoriosos em todas as batalhas. Nós não estamos negando que iremos passar ou poderemos passar por lutas. Mas se passarmos pela luta, nós temos a certeza que a vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Então, se o cristão tiver esta mentalidade de que a vida cristã é de fracasso, é de derrota, então ele vai ser fracassado e derrotado. Mas o próprio Jesus disse: no mundo vocês terão aflições, mas tem de bom ânimo, eu já venci cada uma delas. Agora vocês não vivem mais, eu vivo em vocês, o meu Espírito habita em vocês. Então vocês têm todas as condições necessárias para serem vencedores. Às vezes é falta de raciocínio de um camarada desse. É tão fácil, né? Para ter vitória tem que ter o quê? Uma dificuldade. Tem que ter uma competição. Senão não tem como ser vitorioso do nada. Então, se o crente vive de vitória em vitória, significa que ele passa luta, mas cada luta é vitorioso. Aleluia. Vamos lá então. A mente pode estar corrompida. Eu estou falando do ser humano de maneira geral, não é? A mente pode estar corrompida e gerar pensamentos corrompidos. Então, uma mente corrompida gera pensamentos corrompidos. Então, a gente olha para as pessoas que não têm Cristo, que têm a mente ainda corrompida, e a gente fala: como é que faz isso? Como é que pratica? Como é que fala estas coisas? Como é que brinca com certos tipos de situações? É porque a mente está corrompida e os pensamentos estão corrompidos. Se a mente está corrompida, os pensamentos estão corrompidos, provavelmente, certamente, fatalmente, as ações também estão corrompidas. Paulo, escrevendo a Tito, ele diz assim, 1,15: todas as coisas são puras para os puros, mas para os impuros e descrentes nada é puro, porque tanto a mente como a consciência deles estão corrompidas. Então, aquele que não aceitou a Cristo ainda, aquele que não se encontrou com Cristo, ele tem tanto a mente quanto a consciência corrompida. É por isso que a Bíblia diz assim: como pode ter harmonia entre luz e trevas? Entre aquele que serve a Cristo e aquele que não serve a Cristo? Que comunhão há entre a luz e as trevas? Que comunhão há entre o Filho de Deus e aquele que não é filho de Deus? Eu não consigo entender um cristão que ele se senta na roda dos escarnecedores e lá ele está alegre, ele está feliz, a conversa está boa. As chacotas, as piadas, as zombarias. Não há como haver comunhão entre luz e trevas, entre aqueles que já tiveram
a mente iluminada por Cristo e aqueles ainda que têm a mente e a consciência corrompidos. É por isso que a Bíblia diz assim, que as más companhias corrompem os bons costumes. A gente poderia usar um ditado popular: água mole, pedra dura, tanto bate até que fura. A pessoa está andando com quem não é de Deus, ouvindo coisas que não é de Deus, e vai só alimentando aquilo que não leva a Deus. Pessoas que têm a mente corrompida. A mente, a palavra mente aqui nesse texto que Paulo usa, está falando sobre capacidade de perceber, capacidade de entender, habilidade de sentir, julgar e determinar, condição de ponderar e julgar sobriamente e modo particular de pensar. Veja que coisa terrível é uma pessoa sem Deus. A mente e a consciência está corrompida, então, portanto, a capacidade de perceber e entender as coisas também estão corrompidas. A gente percebe a coisa de um jeito, eles percebem do outro. A gente entende as coisas de um jeito, eles entendem de outros. A habilidade de sentir, julgar e determinar. Aquele que é filho de Deus, ele sente de uma maneira, ele julga as coisas de determinada maneira, ele determina sobre coisas de uma maneira correta. E aquele que ainda, aqui a Bíblia diz, chama de impuros e descrentes, esta capacidade está corrompida. Então ele sente de maneira errada, ele julga de maneira errada, ele determina de maneira errada, a condição de ponderar e julgar com sobriedade está corrompido. É por isso que as decisões são terríveis. Vamos à ponta do iceberg. É fora de qualquer cogitação. No trânsito, alguém tranca, não chega nem bater o carro, um tranca aqui, outro tranca ali, um desce aqui, xinga ali, daqui a pouco um puxa um revólver, uma faca e mata o outro. Não bater um carro no outro, não houve dano nenhum, não houve prejuízo nenhum, mas a pessoa sai e mata o outro, para mostrar que ele está com a razão e que o outro está errado. Capacidade de julgar e de ponderar, de sentir, de julgar e determinar sobre a vida, porque está corrompida tanto a mente quanto a consciência. A mente corrompida corrompe todas essas coisas. A percepção, o entendimento, o sentimento, o julgamento, a ponderação, o modo de pensar. Mas nós, crentes e puros, aleluia, porque se a Bíblia diz que tem os impuros e os descrentes, existem aqueles que são puros e crentes, somos nós, aleluia. Mas nós, crentes e puros, temos a mente pura e bem guardada, e isto gera capacidade de perceber e entender de maneira correta. É por isso que o crente tem discernimento das coisas, é por isso que o crente tem sensibilidade das coisas. Ele julga de maneira correta, ele determina de maneira correta, ele pondera sobriamente, ele tem uma característica peculiar de pensar a respeito das coisas. Que coisa extraordinária. Segundo ponto, a mente pode ser carnal e nos afastar de Deus. Enquanto a mente corrompida é de pessoas que ainda não se encontraram com Cristo, a mente carnal é de pessoas que já se encontraram com Cristo, que já tiveram o seu nome escrito no livro da vida, mas que ainda não são guiadas pelo Espírito Santo, são guiadas pela sua carne. Então a Bíblia chama de carnais, sendo crentes e não guiados pelo Espírito Santo. Paulo, escrevendo aos irmãos Colossenses 2,18, ele diz assim: não deixe que ninguém se faça de árbitro para desqualificar vocês, por pretextos de humildade e culto de anjos, baseando-se em visões, estando cheios de orgulho, sem motivo algum, na sua mente carnal. Então Paulo está dizendo: olha, cuidado que dentro da igreja, entre os escolhidos, entre os eleitos do Senhor, aqueles que foram chamados para viver em Cristo, existem aqueles que têm a mente
que ainda é carnal. E quando Paulo está escrevendo sobre mente carnal, ele está falando que é uma mente guiada pela natureza humana. A Bíblia diz que nós não andamos por vista, mas andamos pela fé. Mas aquele que tem a mente carnal, ele anda pela vista, ele tem que ver as coisas. E para crer ele precisa ver, senão ele não acredita, ele não crê. Ele pensa, ele raciocina, ele tira conclusões, tudo de maneira natural. É isso que Paulo está chamando de mente carnal. Está falando sobre a natureza humana que nos separa de Deus, e por esta razão nos inclina ao pecado e nos leva a um lugar oposto a Deus. A mente carnal, a tendência dela é nos separar de Deus. E cada pensamento e cada decisão que ela toma é em direção oposta a Deus. Então por isso nós devemos tomar cuidado, irmãos. A Bíblia diz que nós não podemos nos associar, sentar na roda dos escarnecedores. Mas também dentro da igreja nós devemos tomar cuidado com aqueles crentes que ainda não são guiados pelo Espírito e têm a sua mente carnal. E o que ele fala, e o que ele aconselha, e o que ele diz, e as suas ações são sempre no sentido de separar a ele mesmo de Deus e levar aqueles que estão em volta a se separarem de Deus também. Eu lembro dos 10 espias que ficaram 40 dias na terra prometida, né? Os 12 mais 2 voltaram crendo, e 10 voltaram dizendo: não, nós não podemos entrar lá, nós não podemos contra este povo. Eles eram hebreus, estavam debaixo da promessa, eram descendência de Abraão, mas a mente deles ainda era carnal. Eles estavam olhando apenas com a lógica humana, com a razão humana, como diz aqui, com a natureza humana. Enquanto Josué e Caleb, eles estavam pensando: não, se Deus prometeu, nós vamos entrar e vencer. Então a mente carnal, ela nos inclina ao pecado e nos afasta de Deus. A mente carnal irá fazer tudo o que é contra Deus, contra as leis de Deus e contra os princípios de Deus. E infelizmente não é difícil a gente encontrar crentes assim, com a mente carnal, que estão se afastando de Deus ao invés de se aproximarem de Deus. Mas a mente que é guiada e protegida pelo Espírito Santo nos leva à prática de tudo aquilo que agrada a Deus. É por isso que nós devemos proteger a nossa mente. A nossa mente já não é uma mente corrompida, como aqueles que ainda não aceitaram a Cristo. Mas nós devemos tomar cuidado para que a nossa mente não se torne uma mente carnal. Outra coisa que Paulo nos ensina é que a mente pode nos fazer prisioneiros do pecado. Escrevendo aos Romanos 7:23, ele diz assim: mas vejo nos meus membros outra lei, que guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. O que é que Paulo está dizendo? Olha, estou lutando, a minha mente está lutando contra o meu corpo, porque o meu corpo quer pecar, porque o pecado está nos meus membros, está guerreando contra a minha mente. Mas se isto vencer, a minha mente será cativa, assim como o meu corpo está cativo, e eu serei refém, prisioneiro do pecado. Quando Paulo está falando sobre o prisioneiro, ele fala sobre alguém que está cativo, que está privado de liberdade e que não consegue livrar-se. Uma coisa, irmãos, que nós temos que ter muito bem em nossa mente, que nós, por condição natural, não conseguimos nos livrar do pecado. Você pode fazer o que você quiser, se não for a ação do Espírito Santo na sua vida, você não se livra do pecado. Porque o pecado, o livrar-se do pecado é uma batalha espiritual.
que só é vencida pelo poder de Deus. O único que pisou aqui nesta terra, que tinha carne, osso e sangue e pele, como nós temos, foi Jesus Cristo. E a Bíblia diz que em tudo ele foi tentado, porém sem pecado. Aleluia! Mas nós precisamos de Jesus Cristo, do sacrifício dele na cruz, para que a gente possa se tornar livre do pecado. Então, o que está dizendo aqui? Paulo está dizendo: eu estou lutando para que minha mente não se torne cativa do pecado, que eu fique privado da liberdade e que depois eu não consiga me livrar mais destas coisas. Uma mente aprisionada não consegue livrar-se dos pensamentos maus. Uma pessoa que deixou-se ser aprisionada por pensamentos negativos, é uma batalha terrível para se livrar dos pensamentos negativos. Uma pessoa que foi dominada por pensamentos ruins, é uma batalha extraordinária a ser vencida para se livrar dos pensamentos ruins, pensamentos maus, dos pensamentos de derrota, de fracasso, de miséria, de tantas outras coisas. Mas uma mente liberta por Cristo, aleluia, irá pensar em tudo que é bom, agradável, justo, verdadeiro e amável, como nós lemos aqui no nosso primeiro texto. Mas existem coisas interessantes também. A nossa mente, não que não sejam interessantes essas coisas, mas não serve para o crente. Interessante é agora que o crente tem também esta questão positiva sobre a mente, mas a nossa mente também é esclarecida. Aqueles que já encontraram com Cristo têm a sua mente esclarecida. O apóstolo Pedro, na sua segunda carta, 3:1, ele diz assim: amados, esta é agora a segunda carta que escrevo a vocês. Em ambas procuro com lembranças despertar a mente esclarecida de vocês. O que Pedro está dizendo? Olha, vocês que se encontraram com Cristo, vocês que se entregaram ao trabalhar do Espírito Santo, vocês que têm sido guiados por esse Espírito maravilhoso, a mente de vocês é esclarecida. Aleluia! E como é bom ter a mente esclarecida em qualquer âmbito. Hoje à tarde ainda, no café, nós estávamos conversando a respeito de golpes, né? Pessoas que caem no golpe. Olha, sequestrei teu filho. Ou olha, você ganhou tantos R$1.000. Então só você precisa fazer aí um Pix de Milão que a gente libera aí R$100.000 para você. E como é bom a gente ter a mente esclarecida, a gente escuta. Não, isso aqui é golpe. Esses dias eu mostrei para a Denise, chegou uma mensagem no meu celular: olha, você acabou de ganhar R$100.000. Eu falei: olha, Denise, que coisa linda, ganhamos R$100.000, né? Mas já sabendo que é golpe, é claro. Nem cliquei no link. É bom ter a mente esclarecida, que você bate o olho e fala: não, como diz o ditado, quando a esmola é demais, o santo desconfia. Então nós temos a mente esclarecida para as coisas espirituais também. É isso que Pedro está dizendo. Esclarecido aqui é puro, sincero, imaculado, achado puro quando aberto e examinado com muita luz. Que coisa linda isso. Então, a nossa mente esclarecida, o que é? O Espírito Santo trouxe tanta luz. A nossa mente está iluminada. E a gente consegue discernir as coisas. Isso não vem de Deus. Isso não é de Deus. Isso é uma armadilha do diabo. Esta conversa não é para mim. Este caminho eu não posso tomar. Essa decisão aqui não é, Deus não vai se agradar. Isto é mente esclarecida. Oh, aleluia! Vocês, Pedro está dizendo: olha, vocês, eu procuro em todas as cartas minhas, com lembranças, despertar a mente esclarecida. Oh, aleluia! Que coisa extraordinária que Deus tem feito por nós. Nesse exato momento, existem muitas pessoas que estão perdidas nos seus próprios pensamentos.
Existem pessoas que não estão conseguindo controlar os seus pensamentos. Esses tempos atrás eu li um livro, e um homem, depois desse episódio, ele se converteu, se tornou um pastor bem famoso, e ele estava dirigindo o seu carro. Ele falou assim, ele tinha uma vida normal, e ele foi dirigindo para o trabalho, ele estava voltando dirigindo numa avenida lá nos Estados Unidos, e de repente a mente dele embaralhou, de uma tal maneira que ele não conseguiu mais desembaralhar os pensamentos. Ele foi parar numa clínica de loucos. E lá ele ficou internado por um bom tempo, porque ele não conseguia ajustar os pensamentos. Até que um dia Deus se revelou a ele lá naquele manicômio. E quando a mente dele foi iluminada pelo Espírito Santo, ele falou, não foram os medicamentos, não foram os tratamentos, foi um encontro maravilhoso que ele teve com Jesus dentro daquela clínica. A mente dele, os pensamentos todos voltaram ao lugar certinho, e ele, num instante, no abrir e fechar de olhos, como diz a palavra do Senhor, ele voltou a ser muito melhor do que ele era antes de ter acontecido, porque nós temos a nossa mente esclarecida. Mas existem muitas pessoas que estão passando por crises de depressão, síndrome de pânico e tantas outras coisas, porque não estão conseguindo alinhar os seus pensamentos, ajustar os seus pensamentos, enquanto a mente corrompida, carnal, prisioneira, está em trevas. A mente esclarecida é despertada pelo agir do Espírito Santo e pela palavra, pelas santas escrituras, e a tem como fonte. Nesse ambiente nada é corrompido, nada carnal, nada é aprisionado. Que coisa extraordinária, irmãos. A vida do cristão deve ser uma vida alegre, feliz, extraordinariamente feliz, porque quando nós entendemos que o Espírito Santo iluminou a nossa mente, no ambiente onde está o Espírito Santo, nada é corrompido, nada é carnal e nada é aprisionado. Porque a palavra do Senhor diz assim: aonde há o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Então, nesse exato momento, 20h58 desta quinta-feira, frio e chuvosa em Campo Largo, existem muitas pessoas que têm ainda a mente corrompida, estão levando uma vida de pecado. Existem muitas pessoas que já se encontraram com Cristo, mas ainda a sua mentalidade é carnal, os seus pensamentos. Existem muitas pessoas neste dia, nesta noite, que já encontraram a Cristo, que já conhecem a verdade, mas ainda a mente está querendo ser dominada pelo pecado. Está travando uma batalha ferrenha, difícil, árdua, para que a mente não seja aprisionada pelo pecado. E nós estamos num ambiente, quando eu falo no ambiente, é o nosso ser, a nossa alma está vivendo num ambiente extraordinário, iluminado pelo Espírito Santo, aonde não pode mais haver corrupção, aonde não pode mais haver aprisionamento, aonde o pecado não pode mais dominar. Oh, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, aonde a carne não tem mais vez. Esta é a nossa condição, esta é a condição da nossa mente. E para fecharmos nessa noite, a nossa mente também é protegida pela paz de Deus. Veja que coisa extraordinária. Veja o que é que Deus faz por nós. Deus simplesmente não enviou o seu Filho para morrer e nos livrar do inferno. Deus cuida de todas as áreas da nossa vida. Deus cuida de nós como indivíduos, como casal, como família, como indivíduos sociáveis que andamos aí na sociedade, e como seres espirituais. Deus cuida de todas as áreas da nossa vida.
Paulo escrevendo aos Filipenses. Só deu Paulo hoje aqui, né? Paulo é extraordinário. Filipenses 4:7, a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Oh, aleluia! O guardar aqui significa proteger através de uma guarnição. A paz de Deus na nossa vida é como se estivesse centenas, milhares de anjos ao redor da nossa mente, para que pensamentos contrários não adentrem, aleluia. A nossa mente está protegida como que por uma guarnição, para evitar uma invasão inimiga. Nós estamos vendo a guerra entre a Rússia e a Ucrânia. Que coisa terrível. Eu já sou um pouquinho mais antigo, eu me lembrava das imagens que eu via da Segunda Guerra Mundial, da Primeira Guerra Mundial, da guerra no Iraque, e outras guerras, mas esta tem sido coisa terrível. Os soldados estão ali nas trincheiras, de repente vem um drone, olha, lá vê, né? Fixa o alvo e solta aquela bomba, um míssil ali em cima, e aqueles soldados ficam indefesos, não podem fazer nada. Não dá tempo de correr, não dá tempo de nada. Então eles estão aqui prestando atenção, ver se não vem um soldado, ver se não vem um tanque, ver se não vem um avião, um helicóptero, e o drone está bem alto, sem fazer barulho nenhum, só na espreita, para no momento oportuno soltar ali uma bomba e matar aqueles soldados. Mas a palavra do Senhor está dizendo aqui, que a paz de Deus protege a nossa mente. Satanás pode pairar sobre a nossa mente, Satanás pode até mirar e fazer um alvo, dizendo, eu vou soltar este pensamento aqui, que vai cair como uma bomba, e ele não vai resistir, ele vai voltar atrás, e a sua mente vai ser aprisionada pelo pecado, mas ele não sabe, não imagina, que a minha, a sua, a nossa mente, está protegida contra qualquer invasão inimiga, porque a paz de Deus, que excede todo entendimento, está guardando a nossa mente. É uma proteção, é um ato de vigiar constantemente. Sabe, às vezes a gente dá aquelas vaciladas na proteção, né, no cuidado. A Bíblia diz que nós devemos ser sóbrios, vigilantes, que nós devemos estar atentos, porque o inimigo está ao nosso derredor, como um leão rugindo, procurando a quem possa tragar, e muitas vezes a gente dá aquela vacilada, mas Deus não vacila, a proteção de Deus está sempre na nossa vida. Às vezes a gente quase que abre uma brecha, mas Deus vem, entra com providência e nos protege. Oh, aleluia! Uma mente guardada pela paz de Deus jamais será invadida por pensamentos da carne, do mundo ou do diabo. Assim a nossa mente é purificada e gera tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, tudo que tem virtude, tudo que tem louvor, é isso que ocupa os nossos pensamentos. Oh, aleluia! Vamos ficar em pé. Oh, louvado seja o nome do Senhor.